Aula E3: Gráficos de aceleração em função do tempo. Introdução. O gráfico de aceleração em função do tempo mostra como a aceleração varia com o passar do tempo. Então, eu vou ter a aceleração no eixo vertical, o tempo no eixo horizontal, e para cada tempo eu posso visualizar no gráfico qual era a aceleração. A declividade desse gráfico é uma informação sobre a lei de força que comanda o movimento e não vai ser estudada neste movimento. Então, quando a força é zero, a aceleração é zero. Quando a força é constante, eu vou ter uma aceleração constante, mas eu tenho situações em que a força não é constante. E aí eu posso ter inclinações diferentes, mas isso não vai acontecer. Todos os gráficos aqui vão ser formados por linhas horizontais, quando a aceleração é constante, ou linhas verticais, que na verdade é uma mudança brusca de aceleração, passa de um estado para outro. A área sob o gráfico de aceleração em função do tempo representa a variação da velocidade. Então, tem uma área abaixo do gráfico, então uma velocidade que está diminuindo, a variação de velocidade negativa, e uma variação de velocidade positiva representada aqui. Mas para poder calcular a velocidade da partícula mesmo, eu preciso conhecer a velocidade inicial da partícula. Exercício 1. Dado gráfico que representa a aceleração em função do tempo para uma partícula cuja velocidade no instante t igual a zero é v0 5,8 metros por segundo, determine. Pergunta A. A velocidade no instante t igual a 2, a velocidade no instante t igual a 4 segundos, a velocidade t no instante 7,5 segundos. Então, começamos pelo item A. A velocidade no instante t igual a 2. Eu sei que no tempo 0 a velocidade é 5,8 e no tempo 2 eu tenho uma variação de velocidade entre 0 e 2 segundos. Então, eu preciso calcular a área deste retângulo. A área do retângulo é base vezes altura. A base do meu retângulo são estes 2 segundos. E a altura é negativa, menos 1,5 metros por segundo. Então, na hora que eu vou multiplicar, eu vou fazer 2 segundos vezes menos 1,5 metros por segundo. Este segundo aqui simplifica com o quadrado e eu vou ter uma variação de velocidade de menos 3 metros por segundo. Então, a velocidade no instante t igual a 2 vai ser a velocidade no tempo 0 mais variação de velocidade. 5,8 menos 3, 2,8 metros por segundo. Para a pergunta B, a velocidade no instante t igual a 4 segundos. Então, no instante 4, nesse intervalo, ΔV é zero, porque não tem aceleração. Entre 2 e 4 segundos eu não tenho aceleração, então a variação de velocidade é zero. Isso significa que no instante, a velocidade no instante 4 é a velocidade no instante 2 mais zero, ou seja, também vai ser 2,8 metros por segundo. E a pergunta C, a velocidade no tempo t igual a 7,5 segundos. Então, tenho já a velocidade no tempo 4, eu preciso calcular a área correspondente a esse espaço entre o eixo dos tempos e o gráfico entre 4 e 7,5 segundos. Então, para esse, de novo, a área do retângulo é base vezes altura. A base do 4 até o 7,5 tem 3,5 segundos. A altura é 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, multiplicando 3,5 vezes 2,5 metros por segundo ao quadrado, eu vou ter uma variação de velocidade de 8,75. Então, a velocidade no tempo 7,5 vai ser a velocidade no tempo 4, mais a variação de velocidade. 2,8 mais 8,75, tenho 11,55 metros por segundo, a resposta da pergunta C. Exercício 2. Na verdade, continuação do exercício 1. Lembrando os resultados do exercício 1, que para o tempo 0 a velocidade era 5,8. Tempo 2, a velocidade é 2,8. No tempo 4 segundos, a velocidade é 2,8 também.
e no tempo 7,5 segundos a velocidade foi de 11,55 metros por segundo. E sabendo que no instante t a posição é x igual a 4 metros, construa o gráfico de velocidade em função do tempo e calcule a posição no tempo 2 segundos, a posição no instante t igual a 4 segundos, a posição no instante t igual a 7,5 segundos. Então, o gráfico, primeiro, fazer o meu espaço, desenhar um plano cartesiano, eu não tenho velocidades negativas nem tempos negativos, então posso simplesmente usar só a primeira parte, o primeiro quadrante do gráfico. Maior tempo é 7,5, então o eixo dos tempos tem que ir de 0 até passar de 7,5, no caso chegou em 8, tá bom. A maior velocidade é 11,55, então se eu for de 3 em 3 para cada centímetro, ou para cada 2 centímetros, eu tenho 3, 6, 9, aqui seria 12, então 11,5 também está dentro do gráfico. Então, no tempo 0, a velocidade é 5,8, e no tempo 2, a velocidade é 2,8. Então, uma linha representando este movimento, do tempo 0 com velocidade 5,8 até o tempo 2 com velocidade 2,8. De 2,8 até 4 segundos, a velocidade se mantém constante. Então, mais um ponto no tempo 4, na altura 2,8. E o último ponto vai ser no tempo 7,5, na altura 11,55. Então, desenhei o gráfico, agora os movimentos aqui. E agora eu posso fazer a pergunta A. Calcular a posição no instante t igual a 2 segundos. Então, sei que no tempo 0 era 4, eu preciso calcular o deslocamento entre 0 e 2 segundos, que é representada por essa figura, que é um trapézio deitado, virado. Então, a área vai ser a altura maior mais a altura menor vezes a base dividido por 2. Então, ao invés de ser base maior mais base menor, vezes a altura, como ele está deitado, uso as alturas e a base no lugar da forma da altura, na forma tradicional do trapézio. Então, a altura maior é 5,8 metros por segundo, a altura menor é 2,8 metros por segundo e a base é 2 segundos. Substituindo isso na fórmula, 5,8 mais 2,8 vezes 2 dividido por 2, cancela os 2 e vai ser simplesmente 5,8 mais 2,8, que dá 8,6. Então, a variação de posição que não, botei uma que não precisa ter colocado. Vai ser a posição 2, posição no tempo 0, mais a variação de posição, 4 mais 8,6, eu vou ter, então, uma posição no tempo 2 de 12,6 metros, que é a resposta para a pergunta A. Item B. A posição no instante t igual a 4 segundos. Então, entre 2 e 4 segundos, eu tenho aqui um retângulo. A área do retângulo é base vezes altura, e essa vai ser a minha variação de posição. Então, a altura é 2,8 metros por segundo, e a base vai de 2 até 4, então a base é 4 menos 2, 2 segundos. Assim, a variação de posição vai ser 2,8 vezes 2, igual a 5,6 metros. Posso agora calcular a posição final, no tempo 4, vai ser a posição no tempo 2, mais a variação de posição, ou seja, 12,6 da pergunta A, mais 5,6 que eu acabei de calcular, e eu tenho como resposta que a posição no tempo 4 segundos é de 18,2 metros. Item C. A posição no instante t igual a 7,5 segundos. Então,
para calcular essa posição, eu tenho que levar em consideração este trapézio virado entre 4 e 7,5 segundos para calcular o deslocamento. Então, a área do trapézio vai ser, como ele está virado, a altura maior mais a altura menor, vezes a base, dividido por 2. A altura maior é 11,55 metros por segundo, a altura menor é 2,8 metros por segundo e a base vai do 4 até o 7,5, então é de 3,5 segundos. Substituindo 11,55 mais 2,8 igual vezes 3,5 dividido por 2, dá um deslocamento de 25,1125 metros. Então, a posição final no tempo 7,5 vai ser a posição no tempo 4, mais este deslocamento, 18,2, que foi calculado no item B, mais 22,11, e eu tenho uma posição final de 43,3125 metros. Com 4 algens, a resposta então é 43,31 metros.